A Ucrânia pode ser dividida em duas. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo. É bom deixar bem claro que tudo que for falado nesse vídeo refere-se a possibilidades, algo que pode ou não ocorrer caso uma invasão russa ocorra na Ucrânia. Essas possibilidades foram levantadas por especialistas em análises geopolíticas e militares em Londres e Washington. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia nunca estiveram tão altas quanto agora. Tropas russas concentradas próximos à fronteira com a Ucrânia, mais especificamente na região de Donbás, região essa que tem um forte domínio de separatistas pró-russos, fez surgir a expectativa de uma invasão russa à Ucrânia. Dentro desse contexto, o que poderia ocorrer se a Rússia realmente invadir o país vizinho? Quais seriam as consequências? Diante de uma possível invasão, os ucranianos já começaram a fortalecer suas tropas e trincheiras já começaram a serem cavadas. É bom frisar que a Ucrânia de hoje está muito mais bem preparada do que em 2014. De lá para cá, o país recebeu muitos equipamentos, armas e veículos blindados dos Estados Unidos. Mesmo assim, os ucranianos sabem que não podem medir forças com os russos sozinhos. Em caso de guerra, a OTAN já deixou bem claro que não vai desemparar a Ucrânia, mas isso não significa que a Aliança Atlântica vai se envolver diretamente na guerra, mas sim fornecer todo tipo de ajuda necessária para que, sozinhos, os ucranianos possam enfrentar os russos. Os especialistas em Washington e em Londres não creem num avanço rápido dos russos pelas terras ucranianas. Isso se daria à forte resistência dos soldados ucranianos que estariam muito bem armados pelo Ocidente. Mesmo assim, é impossível imaginar um cenário onde os ucranianos consigam expulsar os russos de volta para suas fronteiras, ainda que fosse um avanço lento e contando com a ajuda dos separatistas. Logo, toda a parte oriental da Ucrânia seria tomada, e é aí que entra o ponto-chave do nosso vídeo. Dentro dessa hipótese, com parte oriental da Ucrânia toda tomada, talvez fosse a hora de Rússia e Ocidente voltarem a conversar. Nessas possibilidades, a Rússia já estaria sofrendo fortes sanções econômicas, as mais duras possíveis. E dentro desse contexto, talvez a Rússia já não estivesse com fôlego financeiro suficiente para continuar avançando e tomar toda a Ucrânia. Por outro lado, os nacionalistas e ultranacionalistas ucranianos já teriam sido empurrados para a parte ocidental da Ucrânia. A essa altura, as opções de continuar a guerra não seria vantagem para nenhum lado. Pelo lado dos ucranianos, eles saberiam que se continuassem a guerra, não só a parte oriental seria tomada, mas todo o país, visto que reverter a guerra do ponto que chegou seria praticamente impossível. Pelo lado dos russos, continuar sugaria mais recursos financeiros, recursos esses que poderiam afetar drasticamente a economia do país. Lembre-se, uma guerra custa muito caro. Nesse estágio da guerra, a União Europeia e os Estados Unidos não se entenderiam e eu vou explicar o porquê. Com a parte oriental da Ucrânia tomada e com as sanções impostas contra os russos numa tentativa de frear o ímpeto russo, os Estados Unidos obviamente iriam querer sanções cada vez mais duras contra a Rússia, mas aí que estaria o problema. A União Europeia aplicar sanções muito duras contra a Rússia significaria Putin fechar de vez a torneira no fornecimento de gás para a Europa. A União Europeia se encontraria numa situação muito delicada, pois se impor sanções muito duras contra os russos, esses por sua vez podem cortar o fornecimento de gás, onde a Europa é altamente dependente do gás russo. Se aplicar sanções muito frágeis, a União Europeia estaria mostrando fraqueza, e sua credibilidade junto a outros países iria por água abaixo, pois não foram capazes de defender a Ucrânia de uma invasão russa e de quebra, mostraria para Putin que ele poderia fazer mais do mesmo sem sofrer grandes consequências. A União Europeia teria que encontrar um jeito de punir a Rússia e ao mesmo tempo não irritar tanto Putin a ponto dele fechar de vez a torneira no fornecimento de gás. A essa altura, os Estados Unidos e União Europeia não se entenderiam. Claro que, para os Estados Unidos aplicar sanções, as mais duras já vistas, não teria num primeiro momento um impacto grande no seu território, mas a Europa como um todo ficaria refém, de mãos atadas. E nesse ponto, dividir a Ucrânia pareceria algo mais plausível e sensato do que tentarem expulsar os russos de volta, até porque não conseguiriam, a não ser que a OTAN tentasse a sorte, mas duvido que nesse cenário os países europeus iriam querer arriscar suas vidas pela Ucrânia.
Por outro lado, essa divisão não seria de todo ruim para a Rússia, pois o objetivo era não deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN para não colocarem mísseis nucleares nas suas fronteiras. Com o objetivo alcançado e uma Ucrânia dividida, mesmo que a hipotética Ucrânia Ocidental viesse a fazer parte da OTAN, para os russos não seria mais tão ruim, pois teria toda a Ucrânia Oriental como uma espécie de estado tampão. Bom, como dissemos no começo do vídeo, tudo são possibilidades, hipóteses. As guerras a gente sabe como começam, mas nunca sabemos como terminam. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.